Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de maio de 2025. Blindados russos são emboscados na região de Pokrovsk. Quartel-general russo é explodido em Kursk. E russos caem em armadilha dos ucranianos. Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal. Aqui você vê a verdade. É importante a tua participação, porque fake news aqui não são permitidas, são proibidas. E também compartilhem com suas redes sociais e não esqueçam, deem um like. Conto com vocês. Façam seus comentários. Obrigado. Os veículos blindados russos estavam avançando em direção à linha de defesa de Pokrovsk e, na realidade, a emboscada que eles caíram, eles imaginavam que não tinha mais minas numa determinada região, e porque explodiram tantas coisas lá, eles foram ou não sabiam, ou alguma coisa assim, e eles evitaram a via principal, que era a que não estava minada, porque os ucranianos também precisam entrar e sair muitas vezes por ali, e eles foram emboscar. A emboscada, na realidade, acabou sendo esse campo minado. As unidades de reconhecimento da Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, de número 414, elas destruíram os veículos de combate de infantaria do exército russo que avançavam na região em direção à cidade de Pokrovsk. Ali é a linha de defesa, porque sempre existe a linha de defesa entre a cidade, né, vilas e aldeias que estão com tropas ucranianas fazendo a segurança e a defesa de Pokrovsk. E tudo isso, lógico, apenas a maioria de vocês já sabe, mas é na região, na província de Donetsk, não é nem na região, província de Donetsk, fica dentro da província. E assim eles impediram um outro ataque, ou seja, eles tanto que não chegaram a ver Pokrovsk e muito menos chegaram à linha das vilas, né? Isso foram detectados antes pelos drones de reconhecimento ucraniano. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um dos veículos blindados explodiu de cara em uma mina, né, que foi plantada pelos ucranianos, e esse veículo blindado pegou fogo, né, já com o choque da mina, a explosão feita pela mina. E outros veículos foram destruídos por ataques de drones kamikazes. Ou seja, porque os veículos são blindados em grande, então tem que vir uma grande quantidade de explosivos, uma grande quantidade de munições. Ou seja, a maioria dos soldados dos veículos não conseguiu escapar, né? Eles morreram dentro do próprio blindado de combate da Rússia, né? E alguns que tentaram escapar, que eram poucos, foram neutralizados também por drones e que lançaram granadas contra eles. Eles atiravam, mas acho que como o drone sempre está em movimento e é operado por alguém atrás que vê, então nesse duelo, vamos dizer, como um videogame, né, na realidade, o cara que está atrás do drone. E eles acabaram, o cara lançou e neutralizou definitivamente os soldados que conseguiram escapar. Talvez o melhor não era o cara dar o fogo, né, contra o drone, né? Era tentar dar um jeito de escapar de qualquer jeito. Mas não sei se é possível porque a Ucrânia tem uma quantidade muito grande de drones ali na região de todo o teatro de operações, entre 1.200 a 1.300 quilômetros, que é o tamanho desse teatro de operações. Mas também tem uma outra notícia que é boa para o lado ucraniano, é que o quartel-general de uma brigada de fuzileiros navais da Rússia é explodido na região de Kursk, né? As tropas ucranianas atacaram o quartel-general da brigada número 40, brigada de fuzileiros navais do exército russo, na cidade de Rilsk, R-Y-L-S-K, Rilsk, né? Se alguém não entendeu a minha pronúncia, então é R-Y-L-S-K. Isso foi na província de Kursk, que é uma província russa, e ali os ucranianos mantêm parte dessa província. Na realidade, o vice-comandante, o subcomandante da brigada, chama Alexander Danilov, foi morto nesse ataque, que foi lançado no dia 11 de maio agora, 3 ou 4 dias atrás, né? E só para citar, esse é uma pessoa experiente, né? Ele já esteve em operações, além de na Ucrânia, né? Ele também esteve em operações anteriores na Síria, né? Então é um cara experiente, é um cara que conhece de combate e ficou um tempo na Síria, né? E anteriormente também ele tinha participado em outras operações militares, né? Então é o mais recente oficial de alto posto, oficial general, que foi eliminado pelas tropas ucranianas.
o exército ucraniano intensificou os ataques com mísseis e drones de aviação contra instalações militares e estratégicas dos russos, contra os russos, né? Tanto em território na Ucrânia como em território da Rússia. E vale ressaltar que o exército russo anunciou no final de abril a liberação total da região fronteiriça em Kursk. Eu quero de novo frisar, ou seja, tudo mentira, fake news que passaram, o próprio ditador da Rússia anunciou, mas a Kursk continua, parte dela, parcela dela, com os ucranianos. E, inclusive, os ataques estão diminuindo, não estão como logo depois que eles conquistaram a cidade de Sudzha, que era a cidade mais importante que os ucranianos detinham controle, ou melhor, reconquistaram, retomaram essa cidade e diminuíram bastante. Mas acho que a estratégia que a Ucrânia fez de atacar Belgorod, ela surtiu efeito em Briansk, porque daí eles tiveram que dividir o exército ali de Kursk, e aí eles deixaram de ter a mesma quantidade de tropas, que era maior, para continuar atacando e tentando empurrar os ucranianos. Eles tiveram que redistribuir para outras 3 frentes ali, outras 2, né? Somada com Kursk, seria uma terceira frente. E aí foi essa estratégia que os ucranianos usaram isso para desgastar o exército russo, esticar mais a linha de frente ali naquela região e, consequentemente, estica tudo, a logística, tudo. E os ucranianos estão ali, não acredito que vão sair tão cedo, não existe uma previsão, que eles estão tendo grandes insucessos e não estão conseguindo avançar na região. E esse ataque a esse comando, onde faleceu esse alto oficial, que na realidade é ele que estava no comando, dá uma dimensão da capacidade da Ucrânia de achar e identificar esses alvos onde estão os comandos das suas principais unidades na linha de frente, ou mesmo quando não são na linha de frente. As forças especiais russas, enquanto isso, caíram em uma armadilha dos ucranianos. Essa é uma operação especial russa na fronteira das regiões de Briansk, né, e também em Sumy, o lado ucraniano. Terminou em tragédia para os russos, tiveram muito azar, também no dia 11 de maio, né? Porque eles estavam entrando, ali vinham de Briansk, eles estavam entrando, como eles não conseguiram, todas as vezes que eles entravam com grandes grupos fazer um ataque, eles estavam tendo muitas perdas. Então, o comando, né, da região de Briansk ali, ele começou a soltar os soldados em pequenos grupos, 2, 3, no máximo 5, raras vezes mais do que 5. E aí acontece que, diversos soldados dessas duplas, ou trios, ou quintetos, né, eles caíram em armadilhas preparadas pelas operações especiais da Ucrânia. Né? Então, eles começaram a ser eliminados, não só a partir do dia 11, mas também antes, né? No dia 11 eu falei aqui porque morreu um certo número, inclusive 2 oficiais, comandantes de pelotão, morreram ali, 2 tenentes, nessa ocasião aí. Né? Então, o que estava acontecendo? Os ucranianos estavam, quando eles estavam tentando, eles já mais ou menos previsível da onde eles vêm e por onde eles vão, porque tem caminhos que não dá para ir, né? Senão demora muito, cai em alguma armadilha, mas nos caminhos previsíveis da Ucrânia, as operações especiais ucranianas começou a colocar armadilhas, ou seja, um fio armadilha que acaba explodindo. E nesse fio, na ponta dele, em uma das pontas, ou nas 2 pontas, ele tem granadas. Se o cara passar e tocar no fio e quiser andar em frente, as granadas são acionadas e elas eliminam quem está ali em qualquer área daquele fio que ela vai passar. E principalmente à noite, isso acontece muito, porque aí a visibilidade é muito maior, o cara não vê o fio a olho nu. E muitas vezes não vê o fio também no avanço, que ele está preocupado com o inimigo, olhando, e o fio está embaixo, quase no solo. Quando ele passa, vai dar o passo, né? E faz com que a armadilha explode, né? Então resultou na morte, por exemplo, de 2 tenentes do exército da Rússia, né? E também muitos militares já morreram ali, ficaram ali nessas armadilhas. Em Sumy, eles não estão fazendo ataques, então, pesados, com grandes tropas. Eu acredito que também não tem grandes tropas ali. Então, o que eles estão tentando fazer é tentar achar e se infiltrar. Estando infiltrados, eles dão a sua posição e eles vão tentar mandar para aquela posição mais gente para daí tentar formar um número maior e se infiltrar atrás das linhas ucranianas. Mas eles não têm tido sucesso quanto a isso.
tanto quando eles vinham, quando ainda não tinha armadilhas, e agora que tem armadilhas que o exército ucraniano está colocando em toda a linha, as vias de acesso, inclusive essas vias de acesso secundárias, terciárias também, né, que são trilhas, né, que eles podem andar, não é por rodovias não, as rodovias estão guardadas, né, mesmo estradas que não sejam principais, elas estão guardadas por drones de reconhecimento, artilharia e drones de ataque, né, drones suicida também, mas são mais trilhas, ou seja, fora da estrada. Normalmente é alguém que conhece a região dos russos, né, e que tenta pegar essas trilhas, ou vão procurar trilhas para. Então, nessas trilhas, que já é mais difícil ver, muitas vezes até de dia, que eles estão tendo essas baixas, né? E as forças especiais russas também caíram numa outra armadilha. Não, eles lançaram. Não, perdão. Eu ia repetir o assunto de novo. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Inscreva-se, porque aqui você viu a verdade do que está acontecendo no teatro de operações na guerra na Ucrânia. Obrigado.